sobre as 7 cabeças. Deixa eu começar aqui, enquanto eu ponho as páginas em ordem. Começar com um louvor, vamos fazer uma oração enquanto inicia um louvor também. E em seguida nós vamos passar um vídeo sobre a história do renascimento de Israel, que foi em 1947 para 1948. É o período que a Eterno me revela quando Satã é lançado na terra. E aí vem o falso Israel, que é esse Israel que a ONU fundou. Não é o Israel de Deus. Esse Israel que existe hoje, nos nossos dias, é um Israel do dragão. É o Israel da ONU. Não é o Israel de Deus. O verdadeiro Israel que será levantado pelo Messias será no milênio, quando Cristo voltar. Amém? Então deixa eu ver aqui só um louvor rápido para a gente iniciar com a oração. Deixa eu escolher aqui um louvor rapidinho. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por esse momento na tua presença. Te pedimos que tu fales ao nosso coração mais uma vez, como tens falado em outras vezes. E tudo que nós temos que passar no microfone está dando duas vozes. Já identificaram onde é? Talvez você não tá com nenhuma página aberta do YouTube que tá passando o seu vídeo? Não. Ou é o microfone? Deixa eu ver se é o microfone de alguém. Talvez seja o microfone dessa moça aqui, da Neiva, que tá aberto. Ou desse rapaz, ou é o Tony também, não sei. Não, abri agora só para falar. Aqui está realimentando o YouTube. É o meu, Marco, ou não? Som, vocês estão me ouvindo bem? Eu vou pedir que todos fiquem, por gentileza, em silêncio. Eu vou passar um vídeo sobre a ONU, tá bom? Beleza. Pronto, é esse vídeo que eu vou passar agora. Se situam a Palestina e Israel é um dos mais conflituosos do mundo. Para entender essa situação, é importante retornar ao período próximo a 1250 a.C., quando, segundo a tradição bíblica, os hebreus se libertaram de uma longa fase do Egito. Compartilha a tela, Marcos. A gente não tá vendo sua tela. Eles entraram em conflito com os povos locais e, após muitas batalhas, os hebreus conseguiram se fixar na região e construíram um reino. Nos séculos seguintes, os hebreus foram sucessivamente apanhados por vários povos com períodos de autonomia. Essa situação persistiu até a conquista da região pelos romanos no século I. Vamos estar dando dois sons. Para ele resolver esse probleminha aqui, como é que a gente faz? Realimentando. Você deve estar com alguma página do YouTube aberta, ele realimenta. Deixa eu dar uma olhada aqui, mas é para não ter nenhuma página aberta aqui. Estou dando uma olhada aqui nas minhas páginas. Com dois microfones abertos? Aquela que você... Não. Você não tá com dois microfones abertos, Marcos? Será? Não. Só o microfone do computador mesmo que eu estou usando. Mas você Mas abriu tem o YouTube. Não, eu não abri vídeo no... Sua voz não tá saindo duplicada não, Marcos. Eu tô ouvindo normal. Quando eu falo da... Assim. Pra mim tá dando eco e duplicada. Pra mim tá normal sua voz.
Opa, deixa eu ver aqui, mano. Pra mim tá normal, Marcos. Não tá dando eco nem. Vou meter aqui na configuração. Não estava antes, né? Vou só organizar aqui rapidinho uma parte. Marcos, Oi. essa página que você abriu, experimenta fechar ela. Mas eu só tenho páginas normais aqui abertas. São páginas que eu compartilho. A outra. Eu vou baixar o... Peraí. Eu vou baixar o volume de todos vocês. Experiência aqui. Vou zerar o volume de vocês aí. Deixar só o meu em evidência. Som. Quando eu estou falando, vocês estão ouvindo o eco? Não, eu tô ouvindo normal. Mas talvez vocês estão ouvindo um eco porque vocês estão com o YouTube aberto também, não é? Se eu estou o quê? Não, o meu YouTube está aberto não. Eu não estou com o YouTube aberto, só o Hangout. As páginas que eu tenho abertas aqui são as páginas normais que eu compartilho. Não, eu sei, mas talvez as pessoas que estão assistindo. No meu não tá dando eco nenhum. Eu tô vendo pelo. Ninguém aí está assistindo o YouTube, não? Normal. Se tiver alguém assistindo algum vídeo pelo YouTube, é bom desligar. Som. Alô? Resolveu, né? Quem foi que caiu agora? 1, 2. Vamos lá, vou passar o vídeo. Antes de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, uma revolta dos judeus foi violentamente reprimida pelos romanos. Para fugir dessa repressão, uma grande parcela de judeus deixou a Palestina e foi viver em outras regiões, iniciando a grande diáspora. Dispersos pelo mundo, seus descendentes sofreram perseguições em vários momentos, mas a maior parte procurou manter sua identidade cultural. No entanto, os judeus nunca abandonaram completamente a Palestina. A partir do século XIX, iniciou-se uma crescente migração de judeus para a região. Essa onda migratória foi motivada pelo sionismo, um movimento que valorizava as raízes judaicas e defendia a criação de um Estado judaico na Palestina. Esse território, porém, era habitado há vários séculos por povos islâmicos de origem árabe. Começava o conflito, que atingiria proporções dramáticas. Em 1947, ainda sob o impacto do Holocausto, a ONU aprovou uma resolução que previa a criação de 2 estados na região, um judaico e outro árabe. Meses depois, em maio de 1948, sem esperar as negociações finais na ONU, os judeus fundaram o Estado de Israel. Observem aqui sobre essa questão da data. Eu vou repetir novamente para ficar gravado para vocês a data que a ONU começa a trabalhar a criação do Israel. Criação de 2 estados na região, um judaico e Áticas. Em 1947, ainda sob o impacto do Holocausto. Em 1947, guardem bem essa data, ela é importante para dentro do contexto do nosso estudo. A ONU aprovou uma resolução que previa a criação de 2 estados na região,
um judaico e outro árabe. Meses depois, em maio de 1948, sem esperar as negociações finais na ONU, os judeus fundaram o Estado de Israel. A reação foi imediata. Uma aliança de 5 países de maioria islâmica invadiu Israel, iniciando a primeira de uma série de guerras entre árabes e israelenses. O conflito terminou com a vitória dos judeus, com a ampliação do território de Israel e com a divisão de Jerusalém entre Israel e Cisjordânia. Milhares de palestinos fugiram para países vizinhos, onde passaram a viver de forma marginal em campos de refugiados. Sem aceitar. Irmãos, vocês perceberam o início do vídeo? Eu vou recapitular rapidamente lá pelo início para que vocês possam entender esse meio aqui, ó. Eu quero atenção, muita atenção nesse vídeo, que é importante para vocês, ó. Vamos lá para o início aqui, ó. Onde se situam a Palestina e Israel é um dos mais conflituosos do mundo. Para entender essa situação, é importante retornar ao período próximo a 1250 a.C., quando, segundo a tradição bíblica, os hebreus se libertaram de uma longa fase de escravidão no Egito e voltaram para a Palestina. Ao retornarem, eles entraram em conflito com os povos locais e, após intensas batalhas, os hebreus conseguiram se fixar na região onde construíram um reino. Nos séculos seguintes, os hebreus foram sucessivamente dominados por vários povos com períodos curtos de autonomia. Essa situação persistiu até a conquista da região pelos romanos no século I a.C. Esse período do Israel, dominado pelos romanos, é o retrato que mostra o período que Cristo aparece em Israel. Veja bem, o que aconteceu lá na história, quando o período da Grécia, através do Alexandre Magno, quando ele toma o Israel, que ele invade o Israel, toma o Israel que estava também sob o domínio da Pérsia, você vai perceber que vem o apogeu do romanismo depois do Alexandre Magno, daqueles 4 cavaleiros, que está lá no Daniel capítulo 7, capítulo 8. E nós vamos perceber que quando Cristo nasce, num período de apostasia de Israel, Cristo nasce, quem domina o Israel é o povo romano. Da mesma forma, quando Cristo voltar agora, assim como ele nasceu na época passada, quando ele estiver vindo ao encontro de Israel, a besta romana, não mais o romanismo no conjunto romano, mas a besta romana, que migrará para cá, para o Brasil, também estará dominando um povo que estará sobre Israel. Ou seja, o romanismo aponta para a vida de Cristo. Observe que o romanismo toma acesso a Israel nos 2 primeiros séculos, antes de Cristo nascer. E aí, quando Cristo nasce, quem está no domínio de Israel é o romanismo. Só que dessa vez não será o romanismo que estará sobre Israel. É a besta romana, porque a Bíblia agora, no Apocalipse, vai nos direcionar para a besta. Ela nos dá a direção de uma besta. Não é de Roma. Não é a besta em si, não é a cidade de Roma. Não é o conjunto romano. É a besta romana. Quando nós falamos a besta romana, é a besta papal. É o que nós estamos revelando. Que o Papa virá para o Brasil. Então observa bem esse vídeo aí. É interessante que nós fazemos o elo, ligarmos o elo entre a vida de Cristo e o poder do romanismo sobre Israel. No ano 70 depois de Cristo, uma revolta dos judeus foi violentamente reprimida pelos romanos. Para fugir dessa repressão, uma grande parcela de judeus deixou a Palestina e foi viver em outras regiões, iniciando a grande diáspora. Dispersos pelo mundo, Olha, irmãos, olha bem isso aqui, ó. Nós temos aprendido
de forma errada que nos últimos dias, no período da tribulação, aparecerá um grupo de 144 mil que será um povo escolhido, eleito, seja lá o que dizem, e seria o povo de Deus, os salvos, etc. Aquelas conversas todas que a gente escuta sobre os 144 mil. Olha essas estrelinhas no mapa. Ela vai mostrar agora que depois do ano 70, quando Israel foi invadido, quando o general Tito Romano foi com a ordem para invadir Israel, Jerusalém, e ali houve uma grande matança sobre o povo judeu, e Cristo havia profetizado que isso iria acontecer, quando ele disse: aqui não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, ele profetizou a desgraça de Jerusalém, a invasão, e aí aconteceu literalmente essa profecia de Cristo. Observe que essas estrelinhas vai mostrar agora, vai ilustrar a dispersão dos judeus natos, das tribos, sobre as nações. Ó. Isto aí é sim, biblicamente correto, levar a interpretação de quando aconteceu a primícia dos 144 mil. Os primeiros. Primícias são os primeiros. Se hoje, nos dias da grande tribulação, fosse acontecer 144 mil, eles deixariam de ser as primícias. Porque as primícias são os primeiros, os começos. Como é que se no final da grande tribulação é que vai haver a primícia dos 144 mil? É tudo errado isso aí. Os 144 mil contou desde o início dos apóstolos. Aí houve a dispersão das diversas tribos, as 12, né? E aí eles foram para as diversas nações. Pode olhar que o mapa agora vai mostrar as estrelinhas simbolizando Israel, se espalhando pelo mundo através dos judeus. É aí que Deus vai contar os 144 mil e vai selar até antes de Lutero, que eu já revelo aqui. Que aí de Lutero surgem as novas nações, as Américas, como o Brasil, que não tinha sido descoberto, e aí vem o Evangelho, que o anjo vai proclamar, através do protestantismo de Lutero, que Lutero começou. E aí é quando vai preparar aqueles que vão ser, os protestantes vão ser perseguidos e degolados na grande tribulação, junto com todo Israel, que é um só Israel. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o vídeo. Descendentes sofreram perseguições em vários momentos, mas a maior parte procurou manter sua identidade cultural. No entanto, os judeus nunca abandonaram completamente a Palestina. A partir do século XIX, iniciou-se uma crescente migração de judeus para a região. Essa onda migratória foi motivada pelo sionismo, um movimento que valorizava as raízes judaicas e defendia a criação de um Estado judaico na Palestina. Esse território, porém, era habitado há vários séculos por povos islâmicos de origem árabe. Começava o conflito, que atingiria proporções dramáticas. Olha, vocês estão vendo que depois que eles foram dispersos para diversos povos, diversas nações, e aí surge aí o sionismo, né? Eu sou um pouco leigo sobre essa palavra, mas tem algo ligado assim, a um grupo de Israel, né? Um grupo israelita. Mas aí quem está por trás de tudo isso aí? A ONU. Para que seja feito o restabelecimento da nova nação Israel. O que vai acontecer aí? Você percebeu que no vídeo, sionismo é um movimento para criar um Estado para Israel. Acho que alguém falou isso no bate-papo. Deixa eu botar aqui no bate-papo. Estava fora do bate-papo. Pronto. O Danilo colocou lá. Então vamos lá. Então o que acontece? Observe que antes de Israel ser nação aí nesse período de 1947, 48, quem estava lá, quem habitava lá? Os palestinos. Fique atento ao vídeo, porque isso aqui é muito revelador. Olha aqui, ó. Que atingiria proporções dramáticas.
Deixa eu botar um pouquinho na parte do... Começório, porém, era habitado há vários séculos por povos islâmicos de origem árabe. Começava o conflito, que atingiria proporções dramáticas. Eu vou parar o vídeo aqui Em 1900... para vocês compreenderem o que eu vou mostrar aqui nesse anúncio que eu fiz outro dia. Eu uso uns termos estranhos às vezes, escrevo do meu jeito, não sei se o povo vai gostar do termo, mas eu escrevi isso aqui, ó. O bicho, né, é uma forma de eu alertar o povo da minha maneira, né, como quem diz assim, o anticristo, o mal, a perseguição, a morte. Quem quiser que entenda como quiser. O bicho vai pegar contra os judeus a partir de julho de 2017. Mas por que essa data, julho de 2017? Porque é a data que inicia a grande tribulação. A partir do dia 13 de julho. Por que vai pegar? Olha o que diz aqui sobre o ano do jubileu. No jubileu, o campo tornará aquele de quem comprou, aquele de quem era possessão do campo. Você viu o vídeo que diz assim, ó, que o sionismo se levanta para fundar a nação, o Estado de Israel. Só que quem habitava lá? Quem habitava? Os palestinos, os árabes. Então, pela própria lei, quando você toma posse de uma terra, no jubileu, aquela terra tem que ser devolvida a quem ela pertencia antes. E aí, a coisa vai pegar mal para Israel. Porque eles vão usar a própria lei, a ONU, né, o próprio sistema, para dizer que essa terra tem que ser devolvida aos palestinos. Ou seja, se Israel está lá hoje, ela tem que ser devolvida a quem ela pertencia antes. Quem morava lá antes? Os palestinos, os árabes. E vai coincidir mesmo pela data que nós profetizamos, que é o período da grande tribulação. Ou seja, a terra de Israel, que foi dada pela ONU, o acordo que foi fechado pela ONU, vai ser tomado de volta. Pouca gente percebeu isso. Mas eles vão usar a própria escritura para dizer que é direito dos palestinos a posse da terra. No ano do jubileu, e quando é o ano do jubileu? O último jubileu de Israel foi em 1967. Deixa eu passar aqui a página que eu tinha escrevido aqui antes. Eu postei isso aqui no dia 14 de dezembro, dia 11 de dezembro. Aí eu coloquei aqui, está bem resumido, é só para deixar a coisa bem clara. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. O último jubileu de Israel foi em 1967. Mais 50 anos é igual a 2017. No mesmo ano de 1967 nasceu Marcos Profeta, a sétima trombeta. Marcos Silva Neto. O escolhido para preparar a igreja do arrebatamento. Assim como as escrituras nos mostram que outros profetas também foram escolhidos desde o ventre da mãe. Então, queridos, voltemos para o vídeo. Então, quando você vê aqui, dentro do contexto da história, Israel sendo recolocado na sua terra, mas quem estava lá antes? Quem estava habitando antes? Há anos, ela pertencia aos árabes. E agora, ela pertence a um povo chamado Israel. E aí há uma grande divisão, Estados palestinos, Estado de Israel. E aí para que lado vai ficar a situação? Por tudo que nós cremos, nós temos revelado e profetizado, a ONU, ela vai devolver esta terra para Israel.
Ela vai devolver essa terra de Israel para os árabes, para os palestinos. Ela não pertencerá mais a Israel. E daí, por que Israel terá que sofrer uma grande tribulação? Porque os palestinos, os árabes, os muçulmanos, como nós chamamos, vão se unir aos católicos, aos satanistas, aos globalistas, por causa da terra e outras vantagens, como a Europa, por exemplo. E eles vão se juntar todos contra o Israel de Deus, sob a liderança da besta romana. Aí sim é quando Cristo voltará, para salvar o remanescente que nós lemos aqui, no post que eu deixei. Porque quando Satã se levanta para perseguir a igreja sai da vista de Satã, e aí fica só o remanescente. Vamos terminar o vídeo aqui. 1947, ainda sob o impacto do Holocausto, a ONU aprovou uma resolução que previa a criação de 2 estados na região, um judaico e outro árabe. Meses depois, em maio de 1948, sem esperar as negociações finais na ONU, os judeus fundaram o Estado de Israel. A reação foi imediata. Uma aliança de 5 países de maioria islâmica invadiu Israel, iniciando a primeira de uma série de guerras entre árabes e israelenses. O conflito terminou com a vitória dos judeus, com a ampliação do território de Israel e com a divisão de Jerusalém entre Israel e Cisjordânia. Milhares de palestinos fugiram para países vizinhos, onde passaram a viver de forma marginal em campos de refugiados. Sem aceitar tal condição, eles passaram a lutar pela recuperação de seus antigos territórios e, desde 1964, estão reunidos, principalmente na Organização para a Libertação da Palestina. Em 1967, diante da tensão crescente, uma aliança entre Egito, Jordânia e Síria bloqueou o acesso de Israel ao Canal de Suez. O resultado foi a Guerra dos 6 Dias, que também terminou com a vitória israelense e com a ocupação de novos territórios por Israel, além de ter intensificado a emigração palestina. Em 1973, egípcios e sírios lançaram ataque contra Israel com o objetivo de reconquistar as terras perdidas. Também vencida por Israel, a Guerra do Yom Kippur provocou enorme crise mundial ao aumentar os preços do petróleo. Após as guerras, os governos de Israel e dos países árabes decidiram buscar entendimento por meio da diplomacia. A primeira iniciativa foi a assinatura do Acordo Camp David. Mas a questão palestina continuou sem solução. A partir de 1987, palestinos começaram a atacar com pedras as forças israelenses, em um movimento espontâneo conhecido como Intifada. 6 anos depois, com o Acordo de Oslo, foi criada a Autoridade Nacional Palestina, que passou a controlar a faixa de Gaza e a cidade de Jericó. Mas esse acordo não agradou a muitos palestinos, pois Israel manteve o domínio sobre a maior parte dos territórios. Em meio a interesses divergentes, as negociações de paz não avançaram, e em 2000 iniciou-se outra intifada, impulsionada pela expansão das colônias judaicas em terras árabes e pelo cerco do exército israelense às cidades palestinas. Em razão dessa nova onda de atentados, israelenses passaram a reivindicar a construção de um muro para separar judeus e palestinos. A barreira começou a ser erguida em 2002. Ao longo da década de 2000, diversas tentativas de paz fracassaram. De um lado, grupos judaicos se recusam a aceitar um Estado palestino livre. De outro, segmentos árabes não reconhecem a existência de Israel. Enquanto judeus vivem sob a ameaça de atentados e sofrem ataques por parte de militantes palestinos radicais, os palestinos convivem com as ações do exército israelense
e com um muro em suas fronteiras que segrega a população e restringe a liberdade. Irmãos, vocês estão percebendo que o que a ONU trouxe foi uma grande divisão, um pé de guerra entre os dois grupos? E, na verdade, a ONU só fez uma jogada política para promover o grande apocalipse, conduziu Israel de volta para sua terra, mas deixou um vizinho monstruoso para lhe combater, para lhe perseguir e tirar a paz de Israel, que são os muçulmanos. Observe que a ONU, de fato, não trouxe a paz para Israel. A ONU não trouxe a solução para Israel. Trouxe mais inferno e conflito para Israel. Porque, na verdade, a paz que Israel precisa não está na ONU. Não está nos governos. A paz que Israel precisa só está em Cristo. Só está no Messias, e isso só será possível quando o Messias voltar. Isso só será possível quando Cristo apontar-se das nuvens, quando ele trouxer o seu reino milenar e a vida eterna para todos aqueles salvos. E aí, nós trouxemos esse vídeo para podermos refletirmos a postura da ONU à frente de Israel. O que de fato tem sido a ONU nos últimos anos? Qual é a verdadeira intenção da ONU nos próximos anos? Então, nós trouxemos a reflexão de hoje. Por que a ONU tem tentado trazer esta falsa paz e assim os governos estão aceitando, estão convivendo com este plano disfarçado que a ONU tenta implantar na Terra? Convenceu a todos para levar Israel para o matadouro, que é lá que vai ter a grande matança. É ali no estado de Israel, é ali em Jerusalém que vai haver a grande matança pré-vinda de Cristo. Estou falando de Israel. No contexto do cristianismo, dos cristãos em geral, isso vai ser em todas as nações. Principalmente aqui no Brasil. Deixa eu ver aqui uma coisa que eu quero rapidamente mostrar. Nos nossos dias, nós temos presenciado a ONU agindo perante os governos em busca da paz. E o líder máximo da ONU, que hoje intermedia as grandes negociações de paz, chama-se Ban Ki-moon. É um coreano da Coreia do Sul, e de lá dessa mesma Coreia do Sul vem também o falso Cristo. É aí que nós queremos hoje trazer para vocês a verdadeira identidade, a verdadeira face do que está por trás dessa ONU, que tenta implantar uma falsa paz no mundo. Ou seja, um governo mundial no mundo,
E ela está conseguindo e ela vai conseguir. É um governo satanista, é um governo gay, será um governo matador, assassino, e isto está sendo preparado. E eu tive vendo a profecia da ONU, ela tem a sua extensão, digamos, de todo o período de 1947 para cá. É quando a ONU se levantou no mundo como a solução para a paz e para a situação global. Nos nossos dias está acontecendo um projeto da ONU que é 2015 e 2020. Ela tem costurado por fora este acordo sobre o aquecimento global. Por que a ONU está usando o código 20? Por que ela está usando as datas 2015 e 2020? O povo não percebe que ela está dando sinais, ela está dando códigos, que é um período que se estenderá até 2020. Por que até 2020? Porque é o período que eles preparam o reino milenar. Para nós que somos cristãos, que aguardamos a vida de Cristo, na grande maioria nós aprendemos assim. O dia, a hora, o pai não sabe, só o pai sabe, o filho não sabe. O dia, a hora, ninguém pode saber. Quer dizer, nós aprendemos, na grande maioria, que é impossível Deus levantar um profeta, que é impossível Deus revelar um profeta o dia e a hora. Nós aprendemos muito isto aqui. Só que nós esquecemos que lá nas Escrituras diz assim, que Deus nada faz nessa terra sem que Ele primeiro revele aos seus santos profetas. Quando o próprio Cristo estava em vida, Ele disse assim, olha, não há nada oculto nesta vida que não venha a ser revelado. Seria contraditório Cristo dizer que nada seria oculto e ao mesmo tempo Cristo dizer que seria impossível Deus revelar o dia e a hora. Agora, Cristo em vida, como homem nascido de Maria, ele responde para os seus compatriotas humanos, também nascidos de mulheres. Humanos. Cristo era filho de Maria humana e filho de Deus sobrenatural. E ali na natureza humana ele responde, o dia e a hora só quem sabe é o Pai. Cristo não dava a resposta como Deus. Ele dava a resposta como homem. E ele não mentia, porque como homem ele dizia, só quem sabe a hora é o Pai. Quando Cristo ressuscitou, depois do terceiro dia, ele chega e diz, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Quando ele se apresenta a João, lá na ilha de Patmos, ele diz, eis aqui, João, as profecias, as revelações que o Pai me deu, para que você repasse a outros. Cristo estava dizendo, aquilo em vida que eu não pude vos dizer, agora, depois de ressuscitado, eu posso vos revelar. E o Pai revelou ao Filho todos os eventos do futuro. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Como que Cristo teria a revelação de eventos futuros, de grandes eventos, e dentro desse evento
Cristo não teria a revelação de quando seria sua vinda. Seria algo estranho eu crer nisso. Cristo ter todo o conteúdo das revelações, mas um detalhe ele não pode ter, que é o dia e a hora. O Pai lhe deu todas as revelações, mas o dia e a hora o Pai não pode lhe dar. Ele é impedido. É impossível o Pai lhe dar o dia e a hora. Ah, irmão, ele não falou isso antes de morrer? Cabecinha. Mente fechada. Cristo, antes de morrer, ele também tinha dado as chaves do reino a Pedro. Pedro, olha aqui as chaves do reino. O que tu selares na terra também será selado nos céus. E por 3 dias, a autoridade máxima da igreja estava nas mãos de Pedro. Por 3 dias, Pedro teve a autoridade máxima de Cristo nas suas mãos. E a Bíblia diz que quando Cristo ressuscita dos mortos, ele reaparece aos discípulos, toma de volta a autoridade dada a Pedro, toma de volta as chaves, e ele diz assim: eis que agora toda a autoridade foi me dada de volta. Pedro não tinha mais as chaves. As chaves agora estão com Cristo, querido. E é Ele que tem as chaves, as autoridades do reino, dos céus. Tudo está em Cristo, não mais em homem. Então Cristo, ao ressuscitar, ele teve também a revelação por completa de quando viria, de quando aconteceria todos os eventos. E hoje nós, Marcos Profeta, uma 7ª trombeta, eu lhe garanto, a data da vinda de Cristo é 2021. Porque até 2020 os satanistas planejam criar um evento mundial para diminuir a população da Terra. Porque o Brasil vai sediar o reino milenar do anticristo. Porque vocês esquecem de um detalhe. Cristo reinará por 1000 anos. E aí haverá uma população sem Cristo também. Haverá um povo sem Cristo também. Haverá um reino paralelo. E a Bíblia diz que neste período de 1000 anos, que pode ser um dia, ou 1000 anos literal, ainda temos que receber de Deus esta revelação. Neste mesmo período de 1000 anos, em que Cristo reinará como o verdadeiro Israel, os salvos na grande tribulação, os salvos que foram tirados antes da grande tribulação, os salvos desde o jardim do Éden, todos os salvos reinarão com Cristo no período milenar. Aí, eu te pergunto, por que a ONU está colocando essa data 2015 e 2020? Porque eles sabem que a data limite para eles é 2020. Porque quando chegar a Páscoa 2021, Cristo virá. Só que eles não esperam o verdadeiro Cristo. Eles estão sendo enganados por Satanás. Só que nesta data, quem virá para eles não é Cristo. Cristo virá na Páscoa 2021. Deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês. Vamos já chegar sobre as cabeças do grande dragão. O que nós estamos enfatizando?
a questão do dragão da ONU sobre as suas cabeças. Por que nós estamos tentando mostrar às pessoas que a responsável pela matança, pelas chacinas, chama-se a ONU? No site do Reverendo Moon, dos seus servos, dos seus seguidores, tem esse anúncio aqui, ó. Vou abrir a foto. Olha aí o que eles dizem aí, ó. Isso é o tiro de lá, irmãos. Para que vocês compreendam o mistério. A última chance até 2020. Isso não é meu, eu não escrevo isso. Eu não monto foto, eu não sei montar nada. Sou leigo em quase todos os sentidos. Seu tiro de lá, para vos advertir. A última chance até 2020. Quem está por trás de tudo isso aí? Da ONU, Satanás. Mas quem está por trás do Reverendo Moon que morreu? Do seu filho, o budista? Dos seus servos que estão dando esta data? Olha o que diz esse anúncio aqui, ó. A lei do período de tempo é imutável. Qual é o período? 2020. Todos, sem exceção, entre aspas, a igreja não pertence a todos. A igreja não faz parte do todos. A igreja não está na multidão. E ele diz assim, ó, todos, sabe o que ele quer dizer com todos? Grupos de hangouts, profetas, pastores, bispos, apóstolos, padres, missionários, todos os religiosos, todos os cristãos, os judeus. Sabe o que é todos? Ele está dizendo, ó, todos estamos, eles estão se incluindo, num grande navio que já está afundando. Sabe que navio é esse? O cristianismo. É o grande barco que vai afundar. E ele está anunciando e alertando. Já está afundando. Esta revelação é a última esperança. Quem entra lá no site vê outras coisas. Esta foto, o Reverendo Moon sendo coroado nos céus, nas nuvens, no lugar de Cristo. Sabe onde está isso? No site dele. A ONU escolheu o Reverendo Moon como cobaia, que já morreu, mas o filho dele vai se ver na presença da primeira besta, para que ele, o Reverendo Moon, seja colocado no lugar do Cristo verdadeiro. E para você compreender isso, eu vou ler Apocalipse 12, antes de nós chegarmos sobre as cabeças do dragão. Vamos ler Apocalipse 12. Em poucos minutos, eu vou revelar o Apocalipse 12 de forma simples. Só confirmar se está na tela. Está na tela. Bora fazer a leitura do Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Quando o Eterno me revelou que essa mulher é a igreja. Não a igreja apostólica em si. Não Israel, nação, pós Jacó. A igreja que é eterna. O povo de Deus, os adoradores, os escolhidos, que começaram pós Adão. Lá no Jardim do Éden, a igreja de Deus, a igreja do Cristo. Que a igreja somos nós, pessoas. Não sabeis vós que vós sois o templo, o santuário, o lugar de morada do Altíssimo? Não sabeis vós que o vosso corpo, que vós sois o templo de Deus, a igreja de Deus? Nós somos a igreja, povo
eleito, separado, o povo santo. Apocalipse 12 começa narrando a revelação da igreja. Quem é a igreja? Os escolhidos que Deus levanta. E esta igreja estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Quando é que esta igreja vai dar parto, vai dar luz? Vai ter as dores até quando? 2017. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Aí, nós já aprendemos no passado, como muitos até hoje estão aprendendo, que esta narração do dragão, o período corresponde antes do Jardim do Éden. Ou alguns tentam ilustrar este período pós-nascimento de Cristo. E aí conflita com a verdade. Porque não pode ser a queda de Satanás na terra. Não pode haver esse conflito na verdade quando nós tentamos dizer que estas escrituras, esta narrativa, está falando de um histórico lá pelo início da humanidade ou no período de Cristo. É um conflito com a verdade. Todo esse contexto de Apocalipse 12 narra a história a partir de 1947. É a grande revelação do contexto de Israel sendo formado, sendo preparado, quando o dragão vem de fato à terra para perseguir e matar o remanescente. No período de Jó, a Bíblia diz que Satã se apresenta na presença de Deus. E aí Satã diz, em resposta, quando o Eterno lhe pergunta, de onde tu vens? Satã diz, eu fui rodear a terra. Ora, se as escrituras aqui do Apocalipse 12 estivessem falando que lá no Jardim do Éden, houve, antes do jardim, antes de Adão e Eva, aconteceu um conflito nos céus, e que de lá Satanás foi jogado para a terra, para o inferno, seja lá para onde for que queiram jogar. Se este período do Apocalipse 12 estivesse falando de fato do início, seria conflitante. Por quê? Porque lá no início do jardim, Satã não foi lançado na terra, como nós aprendemos. Quando Adão e Eva caem, quando eles pecam, eles são afastados da presença divina para não comer da árvore da vida. E ali eles são jogados para fora do jardim. Mas Satã não. A Bíblia diz que Satã é castigado com a maldição. Mas Satã não é jogado para fora da presença divina. Não está narrado isto lá no Gênesis. Por isso que você vai compreender agora a linguagem de Jó, que diz assim, de onde tu vens? E Satã diz, fui rodear a terra. Ora, se lá no início do Gênesis, que é antes de Jó, Satã já tivesse jogado do céu para a terra, como Deus estaria agora dizendo assim, voltou, te joguei, e agora você voltou, seja bem-vindo, volte para sua terra, para o seu lugar, Satã. Isto é conflitante com a verdade. Satã não foi jogado na terra, como nós aprendemos. Não houve uma batalha dos anjos, como nós aprendemos. Não houve uma grande guerra de anjos, como nós aprendemos. Isto tudo é mentira, é heresia, é fermento. Isso tem destruído almas. Este engano tem sido religioso. Porque lá no início não diz que Satã caiu.
Só diz que Adão e Eva foram lançados fora do jardim. Não diz que Satã foi expulso do jardim. Não diz que Satã foi expulso do céu. Diz que Satã recebeu uma maldição. E lá em Jó diz que Satã estava na presença de Deus, lá na habitação de Deus e dos anjos. E acabava de voltar da terra, e Deus disse: de onde tu vens? Eu fui rodear a terra. Se Deus pergunta de onde tu vens, isso quer dizer que Satanás estava na terra e tinha voltado lá para Deus, para sua habitação ao lado de Deus. Isso quer dizer, querido, que Satanás ainda estava na terra e nos céus. Satanás tinha acesso à terra e tinha acesso aos céus no período de Jó. E durante anos, Satanás ficou tendo acesso à terra e os céus. Mas no ano de 1947, da nossa era, aí houve algo tremendo sobre Satanás. Vamos ver o que diz as escrituras aqui, ó. E viu-se outro sinal, eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. O grande problema é que quando nós vamos ler isso aqui, se nós não tivermos a revelação divina, nós vamos confundir tudo. Porque a Bíblia, hoje que nós lemos, ela tem hoje números. Ela é classificada por capítulos e versículos, onde que no original dela, ela não tem capítulos e versículos. Isso o homem organizou, o homem tentou dar um formato às escrituras. Mas eu vou narrar de forma simples e de forma reveladora para vocês aqui. Quando você vai entender essa guerra aqui, ó. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e seus anjos. Isso não tem nada a ver com o período antes de Adão e Eva. Isso tem um período por todos os tempos em que existiu Satã e Miguel. Toda essa batalha nos céus foi o período de Satanás e Deus. Antes de Adão e Eva até os nossos dias. É a grande guerra de Satã contra Deus. A guerra nos céus, na terra, sempre teve 2 opositores. Satã contra Deus e Deus contra Satã. O inimigo das nossas almas sempre foi Satã. O salvador das nossas almas sempre foi o Deus, o Criador. Então só tem uma batalha na terra e nos céus. Deus versus Satã. Os céus não começou pós Adão. Os céus começou antes de Adão. E os céus não encerrou-se no período de Adão. Os céus é até hoje. E houve batalha no céu. Seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram mais, o seu lugar não se achou nos céus. E este dragão foi precipitado. Quem é o dragão? A antiga serpente. Está lá no Jardim do Éden. Chamada o diabo e Satanás. Que engana todo mundo, este animal, este demônio chamado Satã, foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Quando isso aconteceu? 1947. Em 1947 caiu uma criatura, está lá no Apocalipse 8, foi quando caiu a criatura, vista pela segunda trombeta. É quando Satanás é lançado na terra, para dar início ao plano diabólico da matança mundial. E aí Satanás não é mais encontrado nos céus. Vamos ver o que diz aqui as escrituras. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo Satanás, que engana todo mundo. Quando foi isso? 1947.
E eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora, nos últimos dias, agora é chegada a salvação. Não poderia ser antes do Jardim do Éden. Isto jamais poderia ser no período de Adão e Eva. Jamais poderia ser na história passada. O agora que é chegada a salvação. É agora. Quando haverá a grande salvação mundial. Os últimos dias da grande salvação. E eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação. E a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Isto não aconteceu antes de Adão e Eva. Aconteceu agora, em 1947. Porque o acusador foi derrubado, o qual diante do nosso Deus, nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Satanás sempre esteve presente nos céus. Por isso que nós hoje revelamos a Rainha dos Céus, que é adorada pelos papas, pela ONU, também a Rainha na Terra. Satanás, nós temos revelado que é uma deusa, que disputa contra o seu marido, o pai do seu filho, a posse pelo poder, pela adoração, pelo domínio. Quando Cristo foi tentado, Satanás se apresentou e disse: se tu me adorares, eu te darei tudo, porque tudo foi me dado. O mundo jaz no maligno, o mundo está preso, está servo do maligno. Está doente pelo maligno. Nós não podemos ter nossa vida presa, ligada a este mundo, porque nós não pertencemos a esse mundo. Nosso mundo é o mundo que Cristo nos agrada. É o mundo que Cristo nos reserva. Vocês estão me ouvindo? A Renata está perguntando se ficou mudo. Para você está normal? Para mim está normal, mano. Ótimo. É só esse local lá com a Renata, o plug, Renata. Então vamos lá. Então nós estamos mostrando que este dragão, ela tem uma figura moderna, atual. Porque antigamente Satanás era conhecido como a serpente, o diabo e Satanás. Mas nos nossos dias, desde 1947, Satanás também recebeu um novo nome, o grande dragão. E o grande dragão que nós revelamos nos últimos dias, contando de 1947 para cá, é o período da ONU, sendo a grande representante de Satanás na Terra. E a ONU é, sim, a figura máxima de Satanás na Terra, que dá poderes às bestas, que dá poderes aos governos. No período do nosso governo, Lula, nesses últimos 10 anos, o Lula teve o grande apoio, a grande parceria com a ONU. O Lula infiltrou-se na ONU para trazer a nova ordem mundial para o Brasil, para a América Latina. Havia uma jogada que o Lula cresceria mundialmente e que ele iria para a ONU. Já estava tudo programado, tudo preparado. Mas ele foi barrado. Ele foi barrado. Ele foi enganado. O Lula sai de cena e a Dilma entra aqui no Brasil. Continua a mesma peregrinação. O PT sendo cobaia para a ONU implantar a nova ordem mundial no Brasil. Quando nós estamos vendo o Lula, a Dilma, o PT, defendendo bandeiras gays,
casamento gay, união gay, uma nova ordem mundial, poderes feministas. Quem está por trás de tudo isso? A ONU. Estas criaturas são cobaias, servem a um poder maior. E a nação brasileira começa a se conflitar, começa a se chocar contra o PT. Fora PT, fora Dilma, fora Lula. E aí nós vemos a nação gritando, clamando, que venha um golpe, que venha algo melhor. E aí eu vejo que os cristãos estão caindo na mesma cilada. Estão entrando neste grito, nesse clamor, para que venha uma força maior no lugar do PT. Uma força, um domínio maior e melhor no lugar do PT. E aí eles não entendem que o que virá depois do PT é o pior que está profetizado nas Escrituras. PT encerra o ciclo do último governo no Brasil. E tudo encerra no PT. Lula, Dilma. Nós temos dito para as pessoas, o Lula e a Dilma são representantes do pequeno chifre de Daniel. Quando Daniel fala de um pequeno chifre, estamos preparando para vocês compreenderem as cabeças da ONU, do dragão. A nova ordem mundial na América Latina nos dias do PT, Lula, Dilma. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres. Apocalipse 12, 3. E quanto aos 10 chifres, Daniel, daquele mesmo reino se levantaram 10 reis. Depois dele se levantará outro rei. Isso aqui nós já estamos repetindo várias vezes. É a nova ordem mundial na América Latina. Danilo, eu tinha colocado na organização aquele vídeo da ONU, da sua inauguração, mas se não encontrar no meu Google+, vai no YouTube. É a inauguração da ONU no ano 2012. Aí bota assim, inauguração da ONU no Brasil. E coloca na tua tela que eu vou passar aqui que eu quero mostrar. A nova ordem mundial foi preparada aqui pelo Brasil, através do Lula, do PT e da Igreja Católica Apostólica Papal Romana, que estavam por trás de tudo isso. Porque estão preparando o fim do catolicismo romano para transferir para o Brasil. É o fim da prostituta romana, europeia. E aí eles foram nada mais, nada menos do que... Bota o link, por gentileza, se você achar. Achou? Ótimo. Aí eles pegam, se influenciam pela ONU, são enganados pela ONU e agora vão receber um grande golpe. Aquele vídeo que eu coloquei no meu Google+, sobre a bandeira vermelha, que é o próximo passo do PT, está bem no início do meu Google+, nas últimas postagens. Coloca aqui também para eu abrir. Então você percebe que tudo sendo organizado, patrocinado pela ONU e pelo Papa e pelo falso profeta, para implantarem aqui no Brasil a nova ordem mundial. Veja, eu vou abrir esse vídeo aqui, ó.
esta aqui se cumpre em Apocalipse capítulo 12, versículo 3. É quando nasce a ONU no Brasil, que vai reger o mundo. Este aqui... Hoje, estamos aqui para inaugurar o primeiro módulo da Carta das Nações Unidas no Brasil. O Brasil vem demonstrar... Esta ONU que vocês vão ver agora nesse vídeo sendo inaugurada, ela vai substituir aquele velho palácio presidencial do Brasil. Todo mundo será governado por este poder chamado ONU, esta nova administração que está sendo feita e inaugurada desde 2012 no Brasil. Ali, em Brasília, vai perder força aquele poder político que nós temos ali, chamada, nem sei como é que chama aquilo, onde mora o presidente, onde tem todas as tramóias políticas do Brasil. Se alguém puder estar no bate-papo como é que chama aquilo, eu digo que é a palavra. Congresso, né? Congresso. Congresso. Aquilo ali vai ser tirado de cena para que esta ONU aqui governe o mundo. Vamos ver aqui, ó. Isso é quem vai governar o mundo. Aquilo ali vai sair de cena. o mundo seu compromisso com o multilateralismo. Depois de tudo, esta casa, que pertence a todas as nações e meus embaixadores, que sirva para fortalecer essa ponte que o Brasil está estabelecendo com o resto do mundo. Complexo Sérgio Vieira de Nunes, um humanitário por excelência, uma inspiração para todos os funcionários da ONU que, como ele, querem transformar o mundo. Também um exemplo de entrega e engajamento humanitário até os últimos minutos da sua vida. Esse complexo, já no seu primeiro momento, homenageia o resumo da história do Brasil, resgatando tantas figuras que orgulham os brasileiros pelo trabalho em defesa de minorias. As figuras da Armas e de Sérgio Vieira de Mello traz emoção aos brasileiros, porque mostra que essa é uma nação que contribui para a paz mundial e quer assim continuar sendo. Brasília, capital de todos os brasileiros, recebe com orgulho a Casa da ONU para cada vez mais se firmar como capital do bem que é para todo mundo. Com grande satisfação, dei conhecimento de outros brasileiros ilustres, como também homenageados pelas agências e programas do sistema da ONU, na escolha dos nomes das salas e prédios do complexo. Trata-se de um verdadeiro panteão de heróis e heroínas brasileiros que lutaram pela paz. E congratulando o governo do Distrito Federal pela doação deste terreno das Nações Unidas, possibilitando a execução da obra. Trabalhamos para que o nosso Brasil sempre esteja associado ao desenvolvimento e à paz sustentável. Cabe às Nações Unidas papel privilegiado, sobretudo à medida que a organização de seus diferentes instâncias se tornem mais representativas, legítimas e eficazes. E viu-se um grande sinal no céu, eis que um grande dragão com 10 chifres e 7 cabeças. É a ONU. E aqui, no Brasil, a ONU inaugura sua nova sede, para que ela dirija o mundo daqui para até a volta de Cristo. Deixa eu só ver aqui uma coisa, outro vídeo aqui, ó. Acho que é isso que eu quero ver. Nesse vídeo, a propaganda do PT vai mostrar aqui umas cenas interessantes. Fica atento às bandeiras que eu vou mostrar aqui, ó. Hoje, quase ninguém tem mais dúvida. Depois de 10 anos de governo do PT, o Brasil decolou. Nosso país mudou de patamar.
Quem fez a primeira grande mudança? Lula. Quem está fazendo a segunda grande mudança? Dilma. Eles. Nós. Você. 10 anos de PT. Lula e Dilma mudaram o Brasil. E 3 personagens foram para a linha de frente. O homem simples do povo, a mulher e os negros. Gente que sofria o peso da herança mais dura da nossa história. Assim, 40 milhões de brasileiros entraram na classe média. 36 milhões superaram a miséria. E faculdade, viagem de férias, avião, casa própria, carne na mesa e shopping, hoje são direito de todos. Em 10 anos, nós fizemos o que muita gente achava impossível. Estamos fazendo agora e vamos fazer ainda mais o que nós sempre soubemos que era o mais difícil. O vídeo ainda não é esse. O que eu quero mostrar aqui é aquele das bandeiras. Que eu falo que o próximo passo será 2015, a ONU. Por gentileza, localiza para mim. O som tá péssimo, é, o Sérgio? Tem outra aqui, né? Deixa eu ver aqui. É que eu quero aquele vídeo, por gentileza. É aquele que tem sobre as bandeiras da ONU, que eu disse assim, olha, no tempo tal do vídeo tem uma bandeira vermelha, 100% vermelha. Tá no G+, eu botei. Botei no G+, e também tem lá no... Mas tá no G+. Eu vou deixar passando esse vídeo aqui sobre o PT enquanto você procura outro para mim, por gentileza. Mas o Brasil já aprendeu a transformar, demorado e rápido, o impossível no impossível. Depois de reduzir bastante a pobreza, nossa obrigação agora é diminuir com mais força a desigualdade, dobrar a renda per capita dos brasileiros, consolidar o Brasil como um grande país de classe média. Antes, filho de faxineiro morre faxineiro. Agora pobre que fazer faculdade. Hoje não, filho de faxineiro morre doutor. No governo. Você observa que o PT, ela passa a propaganda de que ela é hoje a razão das mudanças no Brasil. Só que na prática, o PT, ela apenas segue uma direção que a ONU lhe dá. Ela segue regras, ela segue aquilo que não, é o outro. Eu vou dar uma olhada no meu Google+, ver se eu encontro aqui rápido. Eu tinha ele selecionado, mas sem querer eu cliquei no X aqui vermelho e derrubei. Excluí o vídeo sem querer. Mas eu vou procurar rápido aqui, ó. Tá nas últimas postagens que eu lancei. É, no tempo 2:48 do vídeo. Vê se é esse aqui mesmo. Deixa eu só confirmar. Pronto, eu vou botar aqui nesse. Hoje, quase ninguém tem mais dúvida. Depois de 10 anos de... Esse aqui mesmo. É no... 10 anos de governo do PT. O Brasil decolou.
Nosso país. Tempo 2,48. Vou botar direto aqui já. Vou botar o que interessa, que a gente quer mostrar. Aqui, ó. A saúde, a segurança, aliás, todos os serviços públicos têm que estar à altura do novo Brasil. O governo Lula acelerou o Brasil. Tirou milhões da miséria e dinamizou a economia. Este foi o primeiro grande salto brasileiro. O governo Dilma seguiu avançando, ampliou o Bolsa Família, está superando a miséria, valorizando a mulher e o consumidor, investindo em saúde, educação, infraestrutura e tecnologia, e moralizando o setor público. Assim, prepara o segundo grande salto brasileiro, o salto mais definitivo da nossa história. Vamos principalmente capacitar, preparar melhor as brasileiras e os brasileiros. Ainda uma... Salto mais de... Esse tempo aqui da bandeira, ó, que eu quero que vocês fiquem atentos. Ó. Da nossa história. Vamos avançando, ampliou o Bolsa Família, está superando a miséria, valorizando a mulher e o consumidor, investindo em saúde, educação, infraestrutura e tecnologia, e moralizando o setor público. Assim, prepara o segundo grande salto. Pronto. Congelei a tela. Observe que tem o Brasil antes do PT, o Brasil no PT, o Brasil pós-PT. O que é que vai aparecer lá na sequência? Uma bandeira sem logomarca, vermelha. A Bíblia fala de uma besta escarlate, vermelha. A Bíblia fala de um dragão vermelho. Qual é a bandeira que está na sequência depois do PT? Vermelha. Poderia ser casual, poderia ser coincidência. Não é, irmão. Povo satanista, eles têm dado sinais de diversas formas. Infelizmente o povo não tem entendido os mistérios. Mas está aí, ó. O próximo passo do Brasil pós-PT é uma bandeira vermelha. O Brasil será governado pela ONU em 2015 em diante. E daí vem a nova ordem mundial com a matança, com as chacinas que a ONU prepara. Nós estamos mostrando que o PT faz parte dos chifres que tem no dragão. São 10 chifres. Se nós pegarmos as profecias de Daniel e Apocalipse, Daniel acrescenta um chifre a mais, que é um chifre surpresa. No Apocalipse fala de 10, mas Daniel descreve um 11º. Quem é o 11º? PT, Lula, Dilma. É o último ciclo do governo brasileiro. Eu revelo isso desde 2011. O governo brasileiro se encerrará no PT. Está profetizado nas escrituras que este chifre será batido para que entre a nova ordem mundial. O povo não entendeu o mistério ainda. Ah, fora Dilma, fora Lula. Vocês não sabem o que virá depois. Depois disso aí. E agora nós vamos mostrar as cabeças da besta e do dragão. É uma besta, o dragão é uma besta. Agora, quando nós aprendemos sobre a besta papal, nós já identificamos o que são as cabeças da besta papal. Um adventista, eu já revelo isso desde 1990, foi revelado a ele, Robert N. Smith, missionário, doutor, médico, adventista, que escreveu O Sexto Rei da Nova Ordem Mundial, um livro. Ele recebeu a grande revelação que virou as cabeças
da besta seria dentro do Tratado de Latrão, 1929. Isso eu já repeti várias vezes. Como está dentro do contexto, eu estou só dando mais uma para melhorar o entendimento de quem vai ver o vídeo pela primeira vez. Então, a besta papal tem 7 cabeças, já revelamos. Que quem revela isso é a quinta trombeta. Foi lá desde 1990. E aí ele revela que do Tratado de Latrão, 1929, surgem as cabeças. São 7 papas e o Bento é o 7º. E o Francisco se torna o 8º. Então quem é a besta papal? É o Bento. Tem 7 cabeças com o Francisco. Olha, compreenda esse mistério. O Bento é a besta. Então ele é a 7ª. A besta é a 7ª. E aí surge um 8º, que é o Francisco, que é a sua boca. Então o Bento é a besta que tem 7 cabeças com o Francisco. Desde o Tratado de Latrão. E agora nós vamos revelar as cabeças do dragão. São 7, mais um 8, que é a besta. Porque o dragão é a forma, uma linguagem simbólica de um homem na terra, obedecendo a Satanás, servindo a Satanás. Porque quando nós falamos da ONU, falamos do conjunto, da organização. Quando falamos do governo papal, falamos do conjunto, da organização. Mas a besta é o Papa. O dragão, a besta dragão, também é um homem que dá poderes, que assina documentos, que autoriza, que fala perante os públicos, que dá ordens. Quem faz isso é um homem, um ser humano, usado por Satanás. O Gerson foi removido dessa sala, não sei por quê. Por que aconteceu isso? Então veja bem, nós estamos mostrando que a besta é um homem. Bento 16. E aí esta besta tem 7 cabeças, 7 papas dentro do Tratado de Latrão, e o Francisco é a 7ª cabeça do Bento. E agora, nós queremos revelar as cabeças do dragão, da ONU, que está hoje se aprontando, se preparando para governar o Brasil, para dar o golpe no Brasil, para transformar o Brasil no falso Israel. Eles vão tirar aquele Israel lá de Jerusalém, que eles deram em 1947. Eles vão devolver a terra aos palestinos. Aquele vídeo que nós vimos no começo do nosso estudo. Em 1947, a ONU declarou que aquelas terras deveriam pertencer ao Israel e aos palestinos. Criou um conflito, uma briga armada entre eles, por um pedaço de terra. E agora qual é a solução? Tira Israel de lá. Traz para o Brasil. Por isso que foi feito o Templo de Salomão aqui em São Paulo. Lá pela Igreja Universal do Edir Macedo. É uma fachada, porque na verdade não pertence ao Edir Macedo aquilo ali. Aquilo ali pertence aos globalistas, que só usaram o Edir como fachada. Porque aquele templo será dado à besta da terra, que servirá na presença da primeira besta papal, o Bento, que virá para o Brasil também. E servirá a Satanás lá no Aparecida do Norte. E a ONU, em Brasília, inaugurará um novo Brasil chamado Novo Israel. Vai unificar Estados Unidos e Brasil aqui. Ou seja, as Américas serão representadas por um novo Israel. E aí o que é que vai acontecer? O Congresso Nacional Brasileiro será tirado de ação. Provavelmente aquilo ali vai ser detonado. Poder político brasileiro, deputados federais, estaduais, ministros, vereadores, e eu não sei se tem mais coisa além de governo, presidente, etc, etc.
toda essa imundícia política do Brasil será substituída por um novo regime de governo. E aí a ONU vai estabelecer uma nova política diferente. Sabe quem vai receber poderes? O povo. O povo. O mesmo povo que hoje clama pela queda do PT, que manifesta nas ruas, será o povo que amanhã vai matar os crentes, os cristãos, vai ajudar nas perseguições e nas matanças, porque vão receber poder. O mesmo povo que antes também se juntou e condenou o Cristo, crucifica-o, mata-o, será o mesmo povo hoje, dos nossos dias, que também se unirá para dizer assim: mata os crentes, crucifica-os, mata-os. O povo se torna a grande arma de Satã quando se trata de destruir as coisas de Deus. Satã usa lideranças para levantar o povo. É o gado dominado, iludido e enganado. É o povo debaixo das trevas. A ONU vai criar conselhos populares para dar poderes para a nação ser governada. Tem um microfone aberto. Por líderes comunitários, religiosos. Por que o Vaticano está chamando os religiosos para se unirem? Por que a ONU está chamando os religiosos para se unirem? Para que o povo também se una. Porque o povo adora seguir religiosos. O povo se encanta pelos religiosos. Quando um falso profeta abre um hangout para mentir e enganar, ligeiramente ele se alegra e diz: já ultrapassamos 500 visualizações. Está grande a audiência, que o povo adora ouvir mentiras. O povo se encanta com mentiras. Aí Deus levanta uma trombeta, um Noé da vida, um João Batista da vida. Deus levanta um Jeremias da vida. E o povo diz: estou fora. Isso não me interessa. A grande massa não quer assistir, não quer ouvir. E nós estamos hoje finalizando esse estudo revelando por que o dragão é a ONU. E por que o dragão tem 10 chifres representados por mulheres presidentas da América Latina, através da Dilma e do Lula, que se tornou a 11 e encerra o ciclo. E por que este dragão também, na posição da ONU, tem 7 cabeças? Está aqui a revelação. Este Ban Ki-moon coreano é da mesma terra do Reverendo Moon. É o escolhido para eleger o seu contemporâneo. O Cristo, o falso Cristo coreano. É o homem que vai levantar o falso Cristo em nome da ONU. E que os religiosos vão aceitar no lugar do verdadeiro. Aí pegue, voltando atrás, né, na história da ONU, você vai encontrar quantos, total de quantos? Este é o 8º. Vamos ver o 7º. Vou fechando página para facilitar aqui a visualização.
Eu acho que eu perdi a postagem do sétimo, mas é o Kofi Annan. Ficou aqui a sexta. Kofi Annan é o sétimo, mas eu tenho essa aqui, ó. Pronto. Aqui dá a quantidade total de todos os secretários, os governantes da ONU, as cabeças da ONU, as cabeças do dragão. Tá aqui, ó. O atual que vai vestir a camisa do dragão é esse aqui, ó. É a besta. Este será o que vai mandar, que vai autorizar, que vai assinar. Este aqui, ó. É Mun. Mun é lua. E a lua se transformará em sangue. Mun, lua. O sol se escurecerá, não dará a sua luz, e a lua se transformará em sangue. Lua é mulher, é a deusa. Representa o reverendo Mun, o Ban Ki-moon, que vão implantar a nova ordem mundial e trazer assassinatos em massa. Deixa eu ver aqui, ó, que diz aqui. Kofi Annan, vou abrir esse link, depois eu volto. É o sétimo que eu tinha perdido, tá aqui, ó. Só existe no Wikipedia 3 deles. É o sétimo, o oitavo e o sexto. Interessante, eu achei interessante isso. Eles não colocam o Wikipedia para o quinto para trás. Esta é uma das 7 cabeças do oitavo. Ou seja, o atual líder. Ele é a besta. E ele tem 7 cabeças. Essa é a 7ª. Porque ele é o cabeça. Mas ele é, além de cabeça, ele é o corpo. Ele é a própria besta. Em vida, agindo, assinando documento, autorizando, dando ordem. Que é isso aqui, ó. Esse aqui é uma das cabeças, é a 7ª. O dragão tem 7 cabeças, essa é a 7ª. Quem é o dragão? Tá aqui o dragão. Voltar. Ban Ki-moon. Olha a quantidade aqui de líderes da ONU. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você pega o Ban Ki-moon, que é o atual, é a besta, é o dragão, em forma de gente, que a besta papal é gente, é um ser humano. Tem que entender o mistério. Satanás usa seres humanos para assassinar em massa, nas ruas, nas praças. Satanás vai usar seres humanos, multidão, povos. Porque as águas são línguas, povos, nações, pessoas, religiões. O grande instrumento de Satanás é o próprio homem. A grande besta de Satanás é o próprio homem. E aí Ban Ki-moon vai decretar o novo reino de Maria, o reino do anticristo.
Vocês estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Eu fui tirado da sala com vocês, vocês perceberam? Fiquei sozinho na sala, lá passava a mensagem que todos vocês tinham saído, né? Aí eu peguei, esperei, não vi que não voltava ninguém. Fechei a sala e abri um novo link. Então, nós estávamos mostrando que as cabeças que representam o poder do dragão na Terra são nada mais, nada menos do que o conjunto da ONU governando o mundo através de pessoas. Ou seja, Satanás tem poderes hoje sobre a ONU, que é governada por homens, seres humanos. Assim como um Papa, que é também ser humano. Assim como um Papa, que é um ser humano. É uma besta, com 7 cabeças, com 10 chifres. O dragão tem suas cabeças, o Papa tem suas cabeças. Ou seja, a besta papal tem suas cabeças, o dragão tem suas cabeças. Muitas vezes nós aprendemos que o dragão teria as mesmas cabeças que são as cabeças dos papas. E não é. O dragão tem suas próprias cabeças. 7 secretários da ONU antes do Ban Ki-moon. E ele, como corpo completo, ele tem mais 7 cabeças com ele. É o dragão, que foi inaugurado no Brasil. Então, qual foi o nosso objetivo nesse vídeo de hoje? Foi vos revelar que o Brasil será o próximo passo da ONU. Que o Brasil será o próximo passo do falso Israel. Que o Brasil será o próximo passo da grande tribulação. Tudo será partindo do Brasil. E quem comandará o Brasil? O dragão. A ONU. Com 7 cabeças e 10 chifres. Este é o sentido da revelação. A ONU Dragão governando o mundo daqui do Brasil. Vamos colocar um hino para a gente orar e encerrar o estudo de hoje. Deixa eu só escolher um hino aqui.
Tem um problema aqui quando a gente escolhe alguma música para ouvir, às vezes dá restrição das gravações dos nossos vídeos. Se for, depois eu dou um jeito de tirar. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto de bom amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus. Cristo, não o Jesus que nós aprendemos na linguagem que está escrita. O Salvador, o Cristo, foi alterado o seu nome, mas a essência continua. Continua sendo o nosso Salvador, Cristo Salvador, o unigênito de Deus, o primogênito nascido em Maria. Pai querido, Pai amado, que a tua palavra possa ser levada às nações, aos povos, enquanto há tempo, ó Pai, que as pessoas compreendam os mistérios das revelações, o teor das revelações. Oh, aleluias. Louvado seja teu nome, meu Pai. Pai querido, Pai amado, tu deste o teu Filho para nos salvar, para nos resgatar. E agora, a Bíblia diz, as Escrituras dizem, que virá um falso Cristo, que será colocado no teu lugar, ó Cristo, nosso Salvador. Que antes que tudo isso ocorra, as tuas Escrituras nos dizem, ó Pai, que a tua igreja também sairá, será tirada. E é esta igreja que nós estamos hoje preparando, para que as pessoas reconheçam que nesses dias, nesse tempo, tu levantaste um profeta para preparar um povo, para alertar o povo, para preparar uma igreja. E esta igreja, ela está sendo preparada no deserto, pronta para dar a luz ao Salvador. Pronta para dizer, estamos saindo de cena, porque o que virá é o falso Cristo, não é o verdadeiro. Ó Pai querido, Pai amado, te peço que verdadeiramente, hoje, tudo que está sendo ensinado aqui, seja passado para o povo de forma explícita, de forma clara, para que as pessoas se despertem, as pessoas acordem e reconheçam que estão em trevas. Assim como nos dias de Noé, os filhos de Deus também estavam em trevas. Assim como nos dias de Enoque, os filhos de Deus já estavam em trevas. Ó Pai querido, Pai amado, desperta os salvos, os que serão arrebatados. Desperta teu povo, desperta a tua igreja. Em nome de Cristo, do Salvador, nós vamos encerrar esse trabalho de hoje. Desculpe pelos inconvenientes. É um trabalho online que depende da tecnologia, que depende de acertos. Nem tudo é perfeito. Nada nesse mundo é perfeito. Perfeito só Deus. Não dá para sermos aqui também 100% só de acertos. Mas o nosso esforço foi executado. O nosso trabalho foi executado hoje. O vídeo foi gravado e revelamos o dragão e as suas cabeças e os seus chifres. Esta é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo primeiro dia da semana. Muito obrigado a todos. Paz de Cristo. Até o próximo.